Diálogo em Comunidade, programa especial dedicado rumo ao 15º Intereclesial das SEBs do Brasil, que vai acontecer em Rondonópolis, 2023. Já pedimos que você, nesse momento, compartilhe, dê o seu legal, para que todos, na base das comunidades eclesiais do Brasil, tomem conhecimento desta caminhada, a caminhada do povo lutador, do povo da espiritualidade libertadora. Hoje, um convidado muito especial, Frei Gilvander Moreira, lá das terras mineiras, com este tema, o sentido da Páscoa, as utopias jamais morrerão. Seja bem-vindo, Frei Gilvander. Obrigado, Batista. Alegria estar aqui conversando com você e com a Leoni. E, de fato, o sentido mais profundo da Páscoa nos diz que as utopias jamais morrerão. É uma alegria imensa, Frei Gilvander, poder recebê-lo aqui no nosso programa Diálogo em Comunidade, ainda mais nesses tempos em que a gente precisa tanto acreditar e vivenciar essa utopia, essa certeza da ressurreição. E a Via Crucis de Jesus de Nazaré apresenta o sofrimento e a libertação do povo de Deus. Nos dias de hoje, nesse contexto de pandemia e desgoverno, retirada de direitos e tantos outros assombros, como nós podemos encontrar forças para construir uma nova aurora? Em meio a tantas trevas, por mais escura que seja a noite, como continuar acreditando que elas sempre anunciam a nova aurora? Como anunciar essa nova aurora para o nosso povo que sofre nesses dias? Leoni, questões imprescindíveis na hora que atravessamos. Para encontrarmos forças e luzes, para superarmos a gravíssima noite escura do capitalismo, essa máquina de moer vidas, para superarmos a pandemia do novo coronavírus e para superarmos o desgoverno fascista, precisamos de vários instrumentos. Entre eles, reconhecermos as mais profundas lições da história. No 2º capítulo do Evangelho de Mateus, diz que após driblar o rei Herodes, após encontrar o menino Jesus nascido na periferia, no meio dos marginalizados, os magos seguiram por outro caminho. Temos que seguir por outro caminho, não o caminho do capitalismo, nem o caminho dos espiritualismos, da desencarnação da fé cristã, mas temos, como os magos, seguir por um caminho que não passa pelo rei Herodes, que era opressor, repressor, sanguinário. Não podemos ser contaminados pelos complexos da impotência e da pequenez, que levam muitas pessoas a dizerem, se lamentando e baixando a cabeça, Não podemos fazer nada, só Deus pode, não temos poder de mudar essa situação. Temos sim, em um contexto de grande opressão e de superexploração, onde as pessoas justas e inocentes são violentadas e veem os injustos tramando todo tipo de mal, há pessoas justas que tendem a passar para o lado dos opressores. Mas o Salmo 72, no versículo 15, alerta: mas se eu falar como eles, se eu pensar e agir como eles, estarei traindo os nossos pais, nossos ancestrais, os profetas, as profetisas e os mártires. É hora de nos voltarmos para os povos indígenas, os povos originários, para as comunidades tradicionais e para os movimentos sociais populares que apontam o caminho justo. Qual? Se irmanar aos injustiçados e injustiçadas e participar de suas lutas. Perceber que há luz não apenas no fim do túnel, mas no meio do túnel também há luzes. Ouvir e levar a sério as orientações e alertas dos infectologistas, dos epidemiologistas, das pessoas que de fato estão construindo uma sociedade justa. O sentido da Páscoa não pode ser privatizado por expressões religiosas que desencarnam a fé cristã e amputam a dimensão social da fé judaico-cristã. A fé na ressurreição de Jesus Cristo não garante apenas vida após a morte. É preciso não esquecer que a Páscoa judaica, origem da Páscoa cristã, diz respeito à libertação dos povos escravizados no Egito, debaixo das garras do imperialismo dos faraós. Por isso, Páscoa envolve reunir os injustiçados, atravessar os mares vermelhos,
marchar rumo à terra prometida, seguir a luta para conquistarmos uma terra sem males, com terra partilhada, democratizada e socializada, e enfrentar os grileiros e especuladores de terra lutando para conquistá-la. A Páscoa cristã atesta que Jesus de Nazaré, mesmo sendo inocente e justo, foi condenado pelos podres poderes da religião, da economia e da política, mas ressuscitou e está vivo no nosso meio, está vivo em todos que lutam pela construção do reino de Deus. O sonho ensinado e testemunhado por Jesus de Nazaré jamais será morto. Os opressores serão jogados na lata de lixo da história e entrará para a história quem combater o bom combate, quem perseverar na fé em Jesus Cristo, colocando em prática a dimensão social do Evangelho de Jesus Cristo. Sinto que é por aí, Leoni. Olha que palavras pulsantes assim para a nossa caminhada, Frei Gilvan. Você me fez agora, ou todo povo mineiro, toda pessoa mineira faz me lembrar o nosso amigo Padre Nelito. Então você se expressou assim muito similar a ele, e que nossos sentimentos, tanto a você como a todo o povo mineiro. E aí, Frei Gilvander, há quase 2000 anos, ecoa a notícia revolucionária dada em primeira mão por Maria Madalena. Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos, mulher amada, muito, e era muito solidária, lutava contra toda e qualquer injustiça, irradiava alegria a partir do túmulo de Jesus de Nazaré. A Maria Madalena saiu correndo, anunciando por todos os cantos e recantos: Jesus está vivo. Olha que suas palavras falam muito disso, dessa realidade. Jesus está vivo. Ressuscitou, mesmo tendo sido condenado, apedrejado lá pelos podres poderes, como você falou. Como a ressurreição de Jesus marca a vida das nossas comunidades, das nossas sedes, animando assim esse sentido de que o poder da morte jamais tem a última palavra. Meu querido irmão Batista, Padre Nelito Dornelas partiu para a vida em plenitude, mas nos deixou um legado espiritual, ético, pastoral, teológico, revolucionário. Nós perdemos apenas a presença física dele. Padre Nelito continua e continuará sempre em nós, animando tantas lutas. Ele é testemunha para ajudar a responder um pouco essa pergunta que você me faz, né? Como a ressurreição de Jesus Cristo marca a vida das comunidades? Como é que o poder de morte não terá a última palavra? É preciso a gente perceber no mais profundo da história que bateram em ferro frio os chefes dos podres poderes da religião, da economia e da política, ao pensar que, condenando Jesus de Nazaré à pena de morte, poria um fim ao movimento popular religioso de fraternidade real, testemunhado e ensinado pelo Galileu, na periferia da Palestina. Celebrar a Páscoa de Jesus de Nazaré é momento oportuno para revigorar nossa fé no Deus da vida, nossa fé na humanidade, nossa fé nos pequenos, nossa fé na luta do povo explorado, nossa fé na Mãe Terra, na Irmã Água, em todas as fontes de vida, e revitalizar também a fé em nós mesmos. É também momento propício para celebrarmos todas as lutas do passado e do presente, lutas por direitos fundamentais, lutas que demonstram que só perde quem fica de braços cruzados e não luta, ou quem desiste da luta. Quem se irmana aos movimentos sociais populares, aos povos e comunidades tradicionais e segue em comunhão, lutando, conquista. Mesmo que muitas vezes as conquistas por direitos, por justiça, possam custar muito suor e às vezes até sangue. Mas o preço da liberdade exige uma vigilância constante. Então Jesus ressuscitou, está vivo em nós. Sigamos a caminhada, porque atravessaremos essa noite escura e chegaremos a uma nova aurora, fazendo ressurreição. Se os podres poderes insistem em construir sextas-feiras da paixão, sigamos construindo domingos de ressurreição, com Jesus vivendo em nós e no povo. Que alegria, Frei Gilvander, te ouvir dizer, né, e nos animar aí que sigamos construindo domingos de ressurreição. É isso que a comunidade eclesial de base tem feito, é nisso que nós acreditamos,
E é por isso que nós estamos aqui levando adiante o programa do Diálogo em Comunidade e animando aí todas as pessoas que participam conosco. E com a ressurreição de Jesus, nós sabemos que ficou decretado que as utopias jamais morrerão, que os sonhos de libertação jamais serão pesadelos, que a luta dos oprimidos e injustiçados será sempre vitoriosa, ainda que custe muito suor e sangue, ou no nosso caso, nesses tempos de pandemia, que custe tantas vidas por conta desse desgoverno e desse fascismo em que a gente está vivenciando. Mas que as forças da vida terão sempre a última palavra, por mais cruéis que sejam as tiranias. Frei Gilvander, nós sabemos aí que a sua luta, como a luta do Papa Francisco, né, pelos 3 T's, terra, trabalho, teto, vem sempre em defesa da vida, né? E como o senhor tem percebido a ação da igreja e de outros agentes no sentido de promover a vida e a resistência em unidade com o tema do 15º Intereclesial, que é vida plena para todos e todas? Leoni, a igreja é constituída por uma grande unidade na diversidade, mas também, muitas vezes, com graves contradições internas. Lamentavelmente, estamos colhendo as consequências de 34 anos de pontificados de João Paulo II e Bento XVI, que incentivaram a privatização da fé, incentivaram espiritualismos, dogmatismos, moralismos, desencarnação da fé cristã e amputação da dimensão social do Evangelho de Jesus Cristo. Essas posturas religiosas empurraram o povo para os braços dos fascistas e genocidas. Empurraram o povo para políticos que estão praticando políticas de morte. Por outro lado, graças a Deus, o Espírito de Deus agindo, nosso querido Papa Francisco está coordenando e animando a igreja no sentido da missão libertadora, no sentido do ecumenismo, do macroecumenismo, da missão transformadora, reafirmando que opção pelos pobres é parte essencial da missão da igreja, animando as pessoas a se enculturarem, a reconhecerem a beleza e a admirar a imensa diversidade cultural presente, a se comprometer com a construção de uma sociedade do bem viver e do bem conviver. As encíclicas Louvado Seja e Fratelli Tutti, todos somos irmãos e irmãs, do Papa Francisco, apontam o rumo. Qual rumo? Devemos todos e todas nos comprometer com a construção de uma sociedade justa economicamente, o que passa necessariamente pela superação do capitalismo, essa máquina de moer vidas, não apenas vidas humanas, mas vidas vegetais, animais, vidas de todos os ecossistemas. Construirmos uma nova sociedade que passa necessariamente por preservação ambiental, que é garantir as condições materiais objetivas para que os biomas, todos os biomas, seja do Cerrado, da Mata Atlântica, da Caatinga, né, da Amazônia, dos Pampas, todos os biomas sigam sendo celeiros de vida. Assim, colocando em prática o princípio da ecologia integral, poderemos estar experimentando um pouco do reino de Deus que Jesus ensinou e testemunhou no meio de nós. Com alegria, eu sinto, e agora, rumo ao 15º Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base, que bênção! É o Espírito de Deus soprando para que em Rondonópolis, no Mato Grosso, possa acontecer mais um grande e importante Pentecostes das SEBs do Brasil. A gente nunca pode esquecer que as comunidades eclesiais de base contribuíram para a geração de um celeiro de movimentos sociais populares, para a conquista de muitos direitos trabalhistas, sociais, direitos que estão sendo amputados agora. Então a gente tem que resgatar essa caminhada. Que bênção, que maravilha que o nosso querido Papa Francisco está nos guiando nesse rumo. Palavras provocantes, Frei Gilvander. E só lhe agradecer por sua presença. Gostaria de fazer mais umas 3 perguntas a partir das últimas palavras suas, que foram assim de inflamar, de fato, a gente fazer uma reflexão mais ampla. Mas estamos agora nas suas considerações finais, lhe agradecer por todo esse
essa postura sua de estar assim, a enfrentar a realidade. Então, que Deus lhe abençoe, muita saúde e muita paz. Muito obrigado pela sua presença. Amém, Batista. Sigamos todos irmanados, né? E sentindo aquela mística bíblica que eu admiro muito, que está lá no livro do profeta Daniel, né, em tom apocalíptico, que eu gosto de dizer assim para as pessoas que ficam meio desanimadas diante dos poderosos, diante dos gigantes, né? E a profecia lá do Daniel diz, uma metáfora se referindo aos impérios que pareciam invencíveis, diz, olha, esse gigante tem cabeça de ouro, peito de prata, cintura de ferro, mas as pernas e os pés é ferro misturado com barro. E eis que da montanha está rolando uma pedrinha, como o sino batendo aqui, e essa pedrinha é a ação de Deus, e rola e bate nos pés do gigante, e o gigante se desmorona. Isso é uma das lições que a história nos mostra. Os opressores parecem invencíveis, mas não são. Então, sigamos a luta, assim como Jesus, como Paulo Apóstolo, como Maria Madalena, como os mártires e as mártires do Brasil, da América Latina, de todo o mundo, né, estão testemunhando para de reconstruir uma sociedade, um lugar bom de se viver. É por aí o caminho. Obrigado, viu, Batista e Leoni, foi uma alegria prosear com vocês aqui a partir de Belo Horizonte, aqui a partir das Minas e dos Gerais. Nós agradecemos imensamente, agradecemos também a todos vocês que nos acompanham. O programa Diálogo em Comunidade chega ao fim. Peço a vocês que compartilhem, que passem adiante, que levem para a sua comunidade essa boa notícia. E como nós refletimos hoje, que possamos juntos construirmos domingo de paz, construirmos a ressurreição e acreditarmos sempre que a morte não tem a última palavra. Nós somos seres da esperança e com isso convidamos vocês então para o próximo domingo estarem aí nos acompanhando no programa Diálogo em Comunidade. Até lá!